Então vamos lá. Para você que quer ter um controle bancário, quer entender a movimentação que está acontecendo nos bancos ou mesmo no caixa e não tem um sistema, essa planilha pode ser muito útil, porque ela vai dar uma visão bastante clara de tudo que está passando pelo banco ou pelo caixa. É uma planilha que tem algumas fórmulas e que dá um resumo a qualquer momento, fazendo uma atualização numa tabela dinâmica, ela mostra o que está acontecendo. Então, em termos de quanto está sendo recebido, o que está sendo recebido, quanto está sendo pago, o que está sendo pago. Vou mostrar na prática aqui bem rapidinho o funcionamento e você já vai entender. Então vamos lá. Existe um cadastro nessa aba inicial, mostrando todos os tipos de recebimento. E a gente separou esses tipos de recebimento com a letra E de entrada e os pagamentos com a letra S de saída. Também tem um cadastro aqui de bancos e você pode alterar os nomes dos bancos aqui conforme a sua necessidade. E aqui nos itens de receita e despesa, ou entrada e saída, você pode incluir, alterar conforme sua necessidade também, deixando bem dimensionado, bem personalizado conforme acontece aí no seu negócio. Então, feita essa revisão, se você vai iniciar no mês de janeiro, perceba aqui que já trouxe os nomes dos bancos, e aí você vai apenas informar o saldo inicial nessas células aqui. Então informa o saldo inicial de cada banco. Se você só tem um banco, deixa zerado os demais. E aí, como eu falei antes também, se os bancos não são esses, né, só trocar os nomes nessa aba aqui de cadastro. O funcionamento é muito simples. Você vai informar o dia, um pequeno histórico da movimentação que está acontecendo, vai informar o banco e sempre tem uma caixinha de combinação aqui, para escolher o banco. Então você escolhe o banco. A categoria, que é aquele item de fluxo de caixa lá que está cadastrado, de entrada ou saída, também é uma caixa de combinação. Você vai procurar aqui e vai informar o tipo de entrada ou saída, porque isso vai ser a base para o resumo que você vai ver a seguir. Aqui vai informar, então, se é uma entrada nessa coluna aqui de entrada, o valor. Se for uma saída, por exemplo, nesse caso aqui de aluguel, vai informar na coluna de saída o valor do aluguel. Feito isso, vem a mágica. Aqui do lado tem um resumo, que é uma tabela dinâmica, tá? Que você vai clicar sobre qualquer célula, vai clicar com o botão direito e vai dar um atualizar. E ele sempre vai estar mostrando aqui o resultado entre as entradas e as saídas. E o legal é que você pode ter na planilha aqui, por exemplo, 30 recebimentos de cliente. Ele vai agrupar num só aqui e vai trazer o valor total. Então vai te dizer aqui quanto você recebeu de clientes. Compras, qualquer item aqui, ele vai sempre resumir. Essa é uma tabelinha de resumo. Então ele está mostrando aqui que você teve 3.700 de entrada e 1.900 de saída. O resultado do mês aqui, né, acumulado até então, é 1.800. Uma coisa legal aqui para falar é que eu gosto de manter a planilha protegida. Então clica aí em proteger, dá um OK, não precisa colocar senha. E isso vai evitar que você, por um descuido, acabe estragando uma fórmula aqui e depois não consiga voltar. Olha só o que acontece, né? Se você, com a planilha protegida, for clicar numa fórmula, ele não deixa. Com ela protegida, você vai apenas conseguir preencher as informações onde é para preencher, que é aqui no dia, no histórico, na conta caixa, na categoria e informar se é entrada e saída. É somente isso que você tem que fazer. E você vai conseguir o seu resumo aqui do mês. Então aqui eu dei o exemplo do mês de janeiro. Para os outros meses é só seguir. E nos outros meses ele já está trazendo o saldo final de janeiro como inicial aqui em fevereiro. Se você vai começar em fevereiro, não vai fazer janeiro, aí é só pegar
nessas células aqui e informar o saldo do seu extrato. Falando um pouquinho da lógica, né, e da importância disso. Para que seja bacana mesmo e funcione, você tem que fazer isso, você não vai fazer diariamente, pelo menos na semana. Pega os seus extratos e copia as movimentações. Ah, mas o meu extrato é muito grande, tem uma série de informações. Você pode agrupar muitas delas. Então, vamos dando um exemplo assim, num dia tem 10 recebimentos de cliente. Eu não quero detalhar um por um. Pode somar todos eles e fazer uma linha só aqui de recebimento de cliente, conferindo, né, o valor, é claro, e sempre tendo aquela noção assim de fechamento, sabe, de consistência. Então, se é o Banco Santander, por exemplo, iniciou com R$100 o mês, tive entradas de 1.700, o saldo é 1.800 aqui no final. E aí você vai olhar para o seu extrato bancário e está lá os 1.800. Significa que você conseguiu passar pela planilha aqui todas as suas movimentações. Somente assim você vai ter uma noção exata. Ó. Então aqui nesse exemplo que a gente está fazendo, que tem 3 bancos e mais uma conta caixa, ele está dizendo aqui no resumo que tem 2.200 entre os bancos aqui e a conta caixa. Na movimentação, ó, olha só, ele sempre vai mostrar aqui, ó, acumulando, ó, 2.200, ó, é o mesmo saldo que está aqui. E aqui no resumo, ele vai mostrar entradas e saídas. E qual é o resultado que você está obtendo. Então veja que entradas e saídas também está aqui, ó, entradas e saídas. E aqui ele está agrupando pelas categorias, pelos itens de fluxo de caixa, se a gente quiser falar assim também. Então, é uma planilha simples, mas que vai te ajudar muito a entender o que está acontecendo com a sua movimentação bancária. Um próximo passo é você migrar para um sistema. E como eu falei, se você já tem um sistema de vendas, por exemplo, e muitas vezes ele é um pouco complexo para operar, você até pode trazer algumas informações de lá, resumir aqui na planilha, sempre ligado com a movimentação bancária. Porque eu sempre falo para os empreendedores, cara, se você não controlar cada centavo que está passando nos extratos, você vai se perder em algum momento. Então o foco tem que ser onde está o dinheiro. Dessa forma você vai ter a noção. Então começa com essa planilha e depois, quem sabe, migra para um sistema, ou se você já tem um sistema, invista nas configurações. Se precisar de uma ajuda, a gente pode fazer isso. Sou especialista em configuração de sistemas e sempre com o foco em fazer da melhor forma, levando em consideração o jeito mais simples, mais prático, mais rápido de fazer. Não existe uma fórmula pronta para as coisas. Cada negócio é um negócio e você precisa entender isso, personalizar e aí você vai ter os resultados. Tá bom? Qualquer dúvida, me chama, deixei o contato aqui do Instagram, me manda uma mensagem lá que eu vou responder com toda certeza, tá bom? Valeu!